Oferecimento: Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Olá, bom dia, 22 de agosto, estamos começando o novo Tambaú Imóveis e Negócios. Hoje debateremos sobre contratos de corretagem, como fica a responsabilidade civil dos corretores de imóveis. No estúdio, a gente recebe os advogados especialistas no direito civil e imobiliário, Davi Viana e Lucas Henriques. Quer realizar um sonho da casa própria? No giro de ofertas você conhece as melhores condições para adquirir um imóvel na planta, em construção, pronto para morar ou em loteamentos de terrenos e casas. Claro, das principais construtoras imobiliárias da Paraíba. E o presidente do COFES, João Teodoro, traz mensagem no Momento Imobiliário neste sábado, falando sobre os 58 anos de regulamentação profissional dos corretores de imóveis. Você, telespectador, pode participar aqui ao vivo com suas perguntas através do nosso número de WhatsApp. Anote aí, 83 para quem é fora da Paraíba, 998542857. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, está no ar. A gente começa o Tambaú Imóveis e Negócios mostrando as melhores oportunidades para realizar o sonho da casa própria. Quer comprar um imóvel de uma empresa que lhe garanta a segurança jurídica do negócio? Então veja as oportunidades e ofertas da FK Imóveis. Acompanhe. O residencial La Ville fica dentro do Parque Cowboy porque é um condomínio fechado. Quem vai falar sobre ele é Priscila, que está aqui comigo. Priscila, conta pra gente que novidade é essa aqui na FK Imóveis. Bom dia. Isso mesmo, Rose, bom dia. Esse residencial que eu vim apresentar hoje, o La Ville, do Grupo Gold, fica localizado, Rose, dentro do Parque Cowboy. Mais conforto e segurança para as famílias, né? Então a FK traz sempre os melhores empreendimentos para você, cliente. Então esse apartamento é composto por 2 quartos, suíte, varanda, área de lazer completa, com piscina, adulto e infantil, academia. Você não precisa sair de casa para fazer aquele treino, Rose. Então, melhor conforto para você também, porque tem academia e por apenas 135 mil, com toda a documentação inclusa. Você pode usar o FGTS para dar de entrada. Então, vem você para a FK também. FK é para realizar. Hoje é sábado, novidades na telinha, Tambaú Imóveis e Negócios. E vamos falar de um tema impactante para o mercado imobiliário, para a construção civil e que afeta diretamente a você, telespectador. Vamos conversar sobre contratos de corretagem, o que afeta a responsabilidade civil dos corretores de imóveis. Aqui eu recebo em estúdios os advogados especialistas no direito civil e imobiliário, Dr. Davi Viana e Dr. Lucas Henriques. A novidade que é ao vivo e você, telespectador, pode participar aqui mandando suas dúvidas, também suas perguntas e indagações através do nosso número de WhatsApp. Anote aí, 998542857. Aguardando seus questionamentos. Bom dia, doutor Lucas. Bom dia, doutor Davi. É uma honra recebê-lo nesse sábado bonito, de sol, novo cenário, nova denominação, Tambaú Imóveis e Negócios.
e um tema bastante propício. A gente sabe que a gente tem aqui no mercado paraibano imobiliário 10 mil corretores de imóveis na Paraíba e 1.200 empresas imobiliárias. E o tema começa no nosso bate-papo, é um assunto bastante técnico, mas a gente sabe que todo mundo interessa a realizar o sonho da casa própria. Doutor Lucas, eu gostaria de saber que o contrato de corretagem está descrito principalmente no Código de Ética dos Profissionais, na Lei 6.530 e no Decreto 81.871, que é uma lei que regulamenta a profissão de corretor. O contrato de corretagem também está no Código Civil. E tem muitas dúvidas e diferenças, que é o contrato de corretagem da autorização de vendas e do contrato de exclusividade. O que é que o senhor pode nos informar? Muito obrigado pela sua presença e um bom dia. Bom dia, Rômulo. Bom dia a quem está nos assistindo, aqui o colega Davi. Realmente, o contrato de corretagem é um contrato de intermediação imobiliária e muitas vezes o corretor com o cliente ele faz um contrato de exclusividade. Algumas situações o cliente não aceita, mas há essa pergunta recorrente, que é o direito do corretor de imóveis receber os seus honorários em detrimento do final do prazo do contrato de exclusividade. Eu entendo que sim, isso já está bem delineado no Código Civil e nas duas possibilidades. E eu até explico por quê. Quando há um contrato de exclusividade, nesses contratos de intermediação imobiliária, o corretor, às suas expensas, ele gasta para publicizar aquele imóvel e colocar no mercado. Muitas vezes com fotos profissionais, filmes, uso de drones. E isso, findo o prazo de exclusividade, ele tem sim o seu direito de receber os seus honorários e, muitas vezes, se ele fez a ligação entre promitente, comprador, adquirente e o vendedor, mesmo que fora daquele prazo, entende-se que foi ele que fez a intermediação e tem o direito a receber os seus honorários. E uma coisa que eu queria complementar, e vou passar agora para o doutor Davi, se ele quiser também complementar o assunto, é que a Lei 6.530 de 78 e o Decreto 81.871 também de 78, eles são cláusulas objetivas e claras que o corretor de imóveis ou a empresa imobiliária ela só pode fazer qualquer tipo de publicidade e anunciar se tiver uma autorização escrita do proprietário. Por quê? Porque você não pode anunciar algo que você não tenha o direito, vindo o direito de propriedade ao qual o dono do imóvel ele lhe autorizou. Atitude prevista e vedada no artigo 20, salvo melhor juízo, isso, lá do Código de Ética do Corretor de Imóveis. Perfeito. Então, Davi, uma honra recebê-lo aqui e a gente sabe que a gente tem várias profissões regulamentadas e outras atividades que não são regulamentadas. Eu gostaria que o senhor explicasse ao telespectador a dúvida que realmente as pessoas têm dúvida. O que é o exercício ilegal da profissão por conta de não ele fazer parte da regulamentação profissional daquela categoria. Então, o que é uma atividade econômica regulamentada? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e só pegando um gancho nessa questão do contrato de exclusividade, tem um ponto muito interessante que é o fato de que, ainda que o corretor ele não faça a intermediação da venda, no caso do imóvel, se durante a vigência do contrato de corretagem houver a venda, ainda que sem a intermediação do corretor, é devido à integralidade, dos seus honorários, salvo, diz o Código Civil, se ficar comprovada uma desídia ou inércia do corretor. A questão da regulamentação da profissão, ela é muito importante. Ela tem um objetivo de fazer com que o profissional ele haja com excelência, ele haja seguindo um padrão de conduta, ele haja seguindo um padrão de valores que possa respeitar o cliente,
e que possa trazer, no caso do Dr. Rômulo, benefícios à sociedade. Muita gente aqui já participando, agradeço a Emanuele de Campina Grande, ao Jair de Mamanguape, a Cristina de Manaíra, ao Pedro de Tambaú e a todos que estão no Bancários assistindo nesse momento Tambaú Imóveis e Negócios. Muita gente perguntando, e tem uma pergunta muito interessante do Carlos Henriques. Ele está perguntando o seguinte, doutor Lucas, pode ser até um parente seu, né? Ele pergunta se o corretor de imóveis não executar a intermediação com diligência e prudência, ele pode sofrer alguma punição, já que ele tem todo o código de ética e toda a legislação, mas o que é que o senhor me diz sobre essa matéria? Obrigado pela participação. Ele tanto pode sofrer com punições administrativas do seu conselho de corretores de imóveis, como pode até, como o doutor Davi citou, ficar sem receber os seus honorários, né? Ele citou a questão da exclusividade. Em caso da falta de diligência comprovada do corretor de imóveis, no contrato de exclusividade se exclui o pagamento integral dos seus honorários. Em relação às condutas vedadas no Código de Ética dos corretores de imóveis, as condutas estão bem explicitadas ali no artigo 20, como a publicidade de uma incorporação da venda de imóveis sem o número da incorporação do imóvel, oferecer imóveis sem autorização para tal, dentre outras condutas. Em detrimento disso, há as suas penalidades, que também estão prescritas ali no artigo 21, que são penalidades de suspensão, multa, advertência e até chegando ao cancelamento. E até o próprio Código Civil, que tem um capítulo que fala de corretagem, e é bom você que é corretor de imóveis e trabalha no mercado imobiliário, artigo 722 e 729, pode responder até pelo dano moral, material, pelo prejuízo causado por essa imprudência ou essa civil, não diligência. Todavia, eu queria que a gente respondesse no próximo bloco uma pergunta muito interessante que chega aqui, que é, caso o imóvel ele tenha algum ônus ou gravames, o corretor de imóveis deve informar ao próprio cliente com a segurança jurídica desse risco, da segurança jurídica desse negócio. O senhor vai responder não agora, porque a gente vai para o intervalo, mas com toda certeza é uma pergunta muito interessante, muita gente com dúvida aqui sobre esse tipo de informação que o corretor tem que informar o risco do negócio, porque se ele não informar, ele é responsável ou não, e se a pessoa também comprar e não tiver um sucesso, será culpa dele ou não, mas não responda agora. Daqui a pouquinho a gente está de volta falando mais sobre contratos de corretagem, como fica a responsabilidade civil do corretor de imóveis. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, não sai daí, voltamos já já. A maior negociação da história da Aliança voltou, agora com mais vantagens. Aproveite as melhores taxas de juros do mercado e escolha o seu Aliança pronto para morar. Aqui no Belize, um clube residência com parque aquático muito bem localizado no bairro dos Estados. Aliança Off, condições inéditas por tempo limitado. Acesse o nosso site, visite o Espaço Aliança ou consulte o seu corretor. Tá de vez no aluguel. Venha morar aqui no Vila Giovanni, no Valentina. Apartamentos com varanda, sala ampla, cozinha, quadro de serviço, 2 quartos, WC social e playground. Com 0 de entrada e toda a documentação inclusa. Vendas Jump Imobiliária. Fábrica de sonhos Ampara, porque com sonhos não se brinca.
A Penha já não precisa mais pescar, está aposentada, mas quem disse que ela quer sair daqui? É assim também com a dona Lourdes, que ainda está nativa e é apaixonada pelo rio, por tudo que vê ali pertinho de casa. Tem peixe, tem o passeio de canoa, tem os pássaros, quando a maré enche, fica o mangue cheio de pássaros sentados. Coisa linda, viu? É que por essas mesmas águas que chegaram portugueses, holandeses, que houve batalhas entre povos indígenas que renderam o início da cidade em 1585. Para abrir as janelas dessa história, convidamos Zélia Fontinelli. O cacique Tabajara morava aqui na Ilha do Bispo, onde hoje é a Ilha do Bispo. Aí o cacique Tabajara mandou os 2 índios para Olinda. No outro dia a caravela chegou. Sou JP de coração. Oferecimento Armazém Paraíba. Aqui tem promoção e preço baixo. Armazém Paraíba. A gente está de volta e nos melhores bairros de João Pessoa tem um imóvel esperando por você. Os empreendimentos da Jampa Imobiliária estão te esperando. Veja. Pensou em sair do aluguel? Então a Jampa Imobiliária te ajuda nesse sentido. Nós temos muitas novidades hoje para vocês aqui no Tambaú Imóveis. Elton, me diga uma coisa, tem um novo empreendimento aqui da Jampa já pronto para quem quiser sair do aluguel, não é isso? Bom dia. Bom dia, Rose. Isso mesmo. Tá? Hoje vamos trazer um super empreendimento localizado no bairro do Novo Geisel. Um empreendimento com portaria 24 horas, ele tem campo de futebol, cerca elétrica, circuito TV fechado, tem piscina 24 metros de alvenaria, tá? Um super apartamento com varanda, sala ampla, cozinha com área de serviço, 2 quartos sendo um suíte, WC social, tá? E detalhe, os 2 banheiros já vêm com box. Um super empreendimento, um super acabamento, tá bom? Que só a Jampa traz para você. Facilidades para você comprar o seu imóvel? Aqui na Jampa Imobiliária nós temos, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa. Gostaram dos empreendimentos da Jampa Imobiliária? Então ligue agora, as oportunidades estão aí para você. Os corretores de imóveis estão todos de plantão aguardando sua ligação. A gente continua aqui nossa conversa com os advogados especialistas no direito civil e imobiliário, Dr. Davi Viana e Dr. Lucas Henriques, sobre contratos de corretagem, como fica a responsabilidade civil dos corretores de imóveis. Você sabe que pode participar aqui ao vivo, mandando suas dúvidas e suas perguntas através do nosso número de WhatsApp, anota aí, 83, o DDD para quem é fora da Paraíba, 998542857. Eu deixei uma pergunta aqui no bloco passado e ia começar com o senhor, doutor Davi, mas eu vou questionar doutor Lucas, porque essa pergunta, muita gente aqui, quando a gente deixou no outro bloco, reiterou as dúvidas. O corretor de imóveis, ele faz uma operação, mostra o imóvel, né? E de repente aquele imóvel tem um gravame, ele tem um ônus, ele está com um problema. O corretor de imóveis, a empresa imobiliária, ele tem a obrigação de informar o cliente, doutor Lucas, ou da segurança ou não do negócio, ou isso fica a critério do profissional? Isso causa ou não causa um problema ou um dano se por acaso o consumidor, o cliente, ele não souber e comprar um imóvel que está com problema? Eu penso que sim, e o Código Civil, ele também diz que sim, lá no seu artigo 723, do dever do corretor de imóveis de informar os riscos do negócio. Além disso, no próprio Código de Ética do Corretor de Imóveis, lá salvo o melhor juízo no artigo 4º e 5º, ele ratifica as obrigações da informação para o adquirente ou para aquele cliente, o corretor de imóveis, quanto àquela negociação que ele está pretendendo fazer. Isso nada mais é do que um princípio da boa-fé contratual. Aquele contrato entre o corretor e o adquirente ali, o corretor precisa ser o mais claro possível, até mesmo explicando que aquela negociação
cause riscos que possam prejudicar o adquirente mais na frente. Isso, o corretor de imóveis pode muito bem fazer nós chamamos de due diligence, fazendo isso, pegando as certidões do imóvel, indicando ao adquirente também, se for o caso, pedir certidões de distribuição, certidão de negativa de dívidas fiscais, os débitos condominiais, que muitas vezes é importante ali, dentre outros cuidados que devem ser tomados pelo corretor de imóveis, sob pena até mesmo de ser penalizado pelo seu órgão de classe. Entendi. Muita gente perguntando aqui, doutor Davi, uma pergunta muito interessante da Fátima Sobral. Ela mora no bairro de Intermares, aqui na cidade de Cabedelo, e ela tem uma dúvida. O corretor aproximou o cliente, fechou o negócio, assinou o contrato e as partes depois desistiram. Os honorários dos corretores ou do corretor da imobiliária que foi recebido precisa ser devolvido? Como fica o corretor nessa situação? Obrigado pela sua participação. Essa pergunta ela é excelente e ela está devidamente regulamentada pelo Código Civil. A profissão do corretor, tá? A realização da corretagem, ela se baseia no resultado útil do negócio, ou seja, é necessário haver uma aproximação e dessa aproximação ocorrer o resultado útil. A jurisprudência e a doutrina, eles interpretam esse resultado útil, qual seja, por exemplo, a celebração de um contrato particular de promessa. Você celebra um contrato particular de promessa e então paga um sinal. Efetuado esse contrato preliminar, ainda que preliminar, já se entende que se alcançou o resultado útil. Desse modo, caso venha a ocorrer o arrependimento após o resultado útil, o corretor ele não deve devolver, porque o Código Civil lhe garante o pagamento nesse caso. Muita gente aqui debatendo esse assunto, agradecendo a Fátima, agradecendo ao doutor Davi sua resposta, foi muito precisa. E o João, que mora em Guarabira, ele faz uma pergunta, ele diz que é corretor e tem imobiliária lá na cidade de Guarabira. Ele fala sobre a questão do contrato de exclusividade, doutor Lucas, da seguinte forma, ele diz, está lá, mostrou o imóvel, tem um contrato de exclusividade e ele fala que a pessoa naquele período que ele mostrou, fez a ficha de visitação, tudo, não fechou o negócio. Aí acabou o contrato de exclusividade, aí essa pessoa procurou o proprietário e fechou. Se ele tem direito ou não de receber os honorários. Tem sim, como a gente bem mencionou aqui no começo do programa, isso está lá previsto no Código Civil e, como o Davi bem citou, o resultado útil, nesse caso, chegou a acontecer. Houve o fechamento do contrato mediante a apresentação, a intermediação daquele corretor entre as duas partes. Você bem citou, Rômulo, até por uma questão de segurança para os corretores de imóvel, a ficha de visitação. Eu acho que a ficha de visitação deve ser um instrumento utilizado por todos os corretores para evitar possíveis dor de cabeça no futuro. Em o adquirente mencionar que o negócio não foi feito, ou não foi mostrado por aquele corretor, ou não foi apresentado o imóvel para aquele adquirente. Isso traz uma segurança jurídica para o corretor de imóveis. Em relação à exclusividade aqui, também já foi mencionado, que mesmo após aquele contrato por tempo determinado de exclusividade, o corretor de imóveis demonstrando que houve a ligação, ele tem direito sim a receber seus honorários. Davi, muita interação aqui, uma interação importante, muitas perguntas, uma de Campina e uma aqui do bairro do Bancários. De Campina é o Garibaldi, do Bancários é o Joel. Eles perguntando o seguinte, que mostraram os imóveis a esse cliente, fez todo o trabalho e, na verdade, depois de um tempo, eles procuraram outro corretor e fecharam com esse outro corretor. Eles ficam sem receber porque deram atendimento e o cliente fechou com outro corretor no mesmo imóvel que ele apresentou primeiro? Resposta aí para os nossos colegas.
Outra excelente pergunta. O Código Civil, quando ele aborda o contrato de corretagem, ele trabalha em cima de uma lógica. Toda legislação, ela trabalha em cima de uma lógica. Quando você entende a lógica sistemática daquele contrato em específico, você consegue responder às demais questões. Então vejamos, qual é a lógica do contrato de corretagem? A lógica é uma só, a base, o fundamento principiológico. Se houver a venda de um imóvel através da intermediação, ou seja, da intermediação, da aproximação do corretor entre o vendedor e o comprador, resultar a venda do imóvel, ou seja, o resultado útil daquele negócio, são devidos os honorários. Então, o caso da pergunta é muito interessante. Um corretor, ele iniciou a tratativa, ele iniciou a intermediação, mas ela só se consumou com outro corretor. Então, é preciso, nesse caso, verificar o caso concreto, tá certo? Porque se ficar constatado que houve um trabalho de aproximação, com diligência, como diz o Código Civil, com prudência, e o resultado útil do negócio, ou seja, a celebração do contrato, ela tenha ocorrido mediante a intermediação desses dois corretores, o Código Civil diz que, salvo estipulação em contrário, deverão os profissionais receberem em partes iguais. Eu vou para um intervalo comercial, porque essa pergunta que estão falando aqui é uma pergunta muito polêmica, é sobre as propagandas abusivas e enganosas feitas pela quem vende, e se o intermediador, o corretor de imóveis, ele é responsável também junto com as construtoras ou com o proprietário do imóvel. Mas não responda agora, doutor Lucas. A gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre contratos de corretagem, como fica os corretores de imóveis e suas responsabilidades civis, aqui com os advogados Dr. Davi Viana e Lucas Henrique. Voltamos já já. Ter a certeza que um fato é verdade ou mentira é importante para você? Durante a pandemia, as informações falsas se espalharam tão rápido quanto o vírus. E foi ligando a TV e o rádio que você separou o que é fake do que é news. Apurar e checar o que realmente está por trás dos acontecimentos é essencial. É jornalismo de verdade. É o que fazemos. O nosso trabalho diário nas ruas, redações e estúdio é levar até você a informação clara, real e imparcial. Você que nos lê, ouve e assiste, que confia no nosso compromisso com a verdade. O nosso jornalismo é de verdade. Esse é o nosso compromisso. Uma campanha, Acerp, Abap e Sinapro. Confie sempre no corretor de imóveis. Ao comprar, vender, alugar ou avaliar um imóvel, conte com o trabalho de um corretor de imóveis. Certifique-se de que o profissional é legalizado com registro de inscrição regular e fique tranquilo para fechar negócio. Acesse confienocorretor.com.br. Cresce Paraíba. Tá de vez o aluguel. Venha morar aqui no Vila Giovanni, no Valentina. Apartamentos com varanda, sala ampla, cozinha, quadro de serviço, 2 quartos, WC social e playground. Com 0 de entrada e toda a documentação inclusa. Vendas Jump Imobiliária. Fábrica de sonhos Ampara, porque com sonhos não se brinca. Todo mundo usa alguma ferramenta para se relacionar com o mundo. Uns mais e outros menos. Todos dependemos destas ferramentas. E neste momento de pandemia, precisamos cuidar também da nossa higiene e de tudo que usamos. Devemos lavar as mãos e antebraços com mais frequência, usando água e sabão. Esfregue as palmas com as mãos retas ensaboadas, friccionando. Esfregue uma palma sobre o dorso da outra mão, também entre os dedos de cada uma. Lave as pontas dos dedos e as unhas usando a palma da outra mão. Não esqueça dos polegares e dos punhos. Abra ou feche a torneira com um mínimo de contato. Desinfecte objetos que toca com frequência.
incluindo o aro de impulsão de cadeira de rodas, o joystick e os meios de locomoção, como bengalas, muletas e andadores. A prevenção é o nosso melhor abraço no distanciamento social. Uma campanha da SERP. Saudades, mas estou de volta. E para você que quer sair do aluguel, tem um cantinho especial esperando por você. Veja as oportunidades da MRV Engenharia. Acompanhe. Estamos aqui na MRV, que fica aqui no bairro dos Bancários. Gente, a MRV tem toda a facilidade para você comprar o seu primeiro apartamento. Aqui comigo, Jussara, que vai falar exatamente do feirão digital que está acontecendo, né, Jussara? Isso mesmo, Rose. Eu queria convidar todos vocês para esse feirão, né, que já está ocorrendo essa semana, que vai se estender até o final de semana. É um feirão onde o cliente ele consegue comprar o seu imóvel 100% digital. Então, assim, do envio da documentação, a assinatura do contrato, vocês conseguem fazer com toda a segurança, digitalmente, pelas nossas plataformas digitais. E também toda a documentação, como ITBI e registro, pago pela MRV. Aproveitem essas condições imperdíveis. E veja também as oportunidades da construtora Aliança. Acompanhe. Que o seu lar é o melhor lugar do mundo, ninguém duvida. Só que agora pode ser uma aliança. Aliança Off, a maior negociação da história da Aliança, voltou, agora com mais vantagens. Aproveite as melhores taxas de juros do mercado e escolha o seu Aliança pronto para morar. Aqui no Belize, um clube residência com parque aquático muito bem localizado no bairro dos Estados. Ou aqui no Altiplex, com essa vista definitiva para o mar no melhor do altiplano, com lazer completo, serviços e, é claro, muito conforto. Agora, se seu sonho é viver com o pé na areia, o seu lugar é a Reserva do Atlântico. Certificação com vista paradisíaca para a praia de Intermares. Aliança Off, condições inéditas por tempo limitado. Acesse o site, visite o Espaço Aliança ou consulte o seu corretor. Olha aí que oportunidades legais. Então ligue agora para os corretores de imóveis da MRV Engenharia e também da construtora Aliança. A gente continua aqui nosso bate-papo, nossa conversa com os advogados especialistas no direito civil e imobiliário, Dr. Davi Viana e Lucas Henriques. E você, telespectador, já sabe, pode participar aqui ao vivo, mandando suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos para o número do WhatsApp, anota aí novamente, 998542857. Deixei, doutor Lucas, uma pergunta aqui, muita gente aqui foi inteirando as perguntas. Em suma, é o direito do consumidor. Muita gente diz assim, se por um acaso uma incorporadora, uma construtora, ela coloca uma propaganda que tem características, em tese, evidentemente, abusivas ou enganosas, e o corretor de imóveis fechou o negócio sem observar esse detalhe, ele é responsável, ele não é? Ou só a construtora que vai se responsabilizar por esse tipo de propaganda ao consumidor? Rômulo, é uma pergunta interessante. E eu responderia com um talvez. Um talvez pelo seguinte motivo. É preciso apurar a conduta do corretor de imóveis naquele negócio. O doutor Davi aqui citou a questão da compreensão do código quanto à relação contratual. E eu me atenho muito aos princípios contratuais, dentre eles eu posso pensar o princípio da boa-fé. A boa-fé contratual entre o corretor de imóveis e aquele cliente dele que está adquirindo é o princípio basilar desse contrato. Quando eu respondo talvez, é que
quando até mesmo o corretor de imóveis, que tem capacidade técnica e experiência para tratar sobre aquele assunto, ele é enganado, acredito que não há responsabilização quanto a isso. Porém, quando verifica-se a má-fé na conduta e na postura do corretor de imóveis, aí sim ele vai ser responsabilizado, a meu sentir, judicialmente por uma publicidade enganosa ou uma outra conduta daquele parceiro que é a construtora ali que ele está vendendo. E isso vem se refletindo nos julgados que a gente tem visto na jurisprudência atual, até com julgados desse ano, da responsabilização, até mesmo em contratos de locação, de administração de imóveis locados, dentre outros. Então, o princípio basilar disso é a boa-fé, a responsabilização daquilo que ele tinha a informação e passar para o seu cliente. Então, Davi, o senhor falou aí muito bem, com muita propriedade, sobre a profissão regulamentada. Na profissão de corretor, a gente tem uma lei e um decreto que regulamenta essa profissão e a gente já falou aqui bastante sobre ela. Mas o que é vedado ao corretor e à empresa imobiliária perante essa lei e também ao Código de Ética Profissional? Olha, é vedado, por exemplo, ao corretor não informar o seu número de inscrição, tá? Se for fazer alguma publicidade de um condomínio ou de um loteamento, não fazer menção ao número específico do registro da matrícula, tá certo? Outras questões também que o corretor ele não pode realizar na sua prática, violar, por exemplo, um sigilo profissional, dentre outras inúmeras questões que estão enumeradas no seu Código de Ética. Pegando essa deixa aí, doutor Davi e doutor Lucas, caso o corretor, a empresa imobiliária, descumpra alguma dessas restrições, dessas vedações, ele sofre que tipos de sanções administrativas perante ao Conselho? As sanções administrativas, elas estão lá previstas no artigo 21 do Código de Ética e traz novamente a discussão sobre a importância da regulamentação da profissão, que criou um conselho de classes, órgão administrativo de julgamento desses maus profissionais que reiteradas vezes praticam condutas vedadas, e as penalidades que devem ser impostas. As penalidades estão lá entre suspensão, cancelamento, como penalidades mais graves, advertência, multa. E essas penalidades, a dosimetria dessa penalidade vai ser de acordo com o julgamento dos seus conselhos regionais, em conformidade com as resoluções do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, que é o COFES. A regulamentação de uma profissão torna-se todos esses profissionais liberais. Eles podem ser autônomos ou podem ser empresários, né, de cada atividade econômica, até mesmo o advogado. E, na sua opinião, o Código de Ética dessas profissões, qual a importância para quem está nos assistindo, se ele vai contratar um médico, um psicólogo, um advogado ou mesmo um corretor de imóveis, doutor Davi? Olha, o Código de Ética é uma segurança para a sociedade, porque o Código de Ética ele regulamenta a conduta, tá certo? Ele orienta quais são as ações que aquele profissional deve tomar e quais são as precauções que o profissional ele precisa realizar para que não venha gerar dano para a sociedade. O Código de Ética, repito, ele tem uma função social muito importante, porque a partir do momento em que ele regulamenta uma conduta, que ele orienta uma conduta, ele estabelece ali padrões e valores de acordo com aquela profissão, gerando assim confiança e credibilidade do profissional perante a sociedade. Eu gostaria aqui, muita gente interagindo, mandando foto, muito obrigado mesmo pela audiência. Tem aí a Marilândia, a Lourdes Araújo e o Gustavo estão assistindo lá em Natal, através do portal T5, também a Francisca Medeiros no Bessa, o Valber Vidal e a Carolina estão assistindo em Campinas. Obrigado pela participação, pelas fotos e pela contribuição aqui nas perguntas. Muita gente interagindo aqui, fazendo perguntas muito interessantes, doutor Lucas. E uma das perguntas que me chamou a atenção aqui, que é sobre um assunto
assim, corriqueiro do mercado imobiliário, que é sobre honorários. As pessoas estão perguntando como os corretores podem se basear na cobrança dos seus honorários, seja os corretores, seja as imobiliárias. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? É o seguinte, os honorários, que é um fator importante para o corretor de imóveis, que é a remuneração dele pelo seu trabalho. A fixação dos honorários segue padrão e regra da pactuação entre as partes. O corretor de imóveis vai pactuar ali com o seu cliente o valor que vai receber referente àquela prestação ou aquele contrato que vai ocorrer. O Código Civil diz lá que em caso de que não haja pactuação, vai ser feito a ponderação quanto aos usos e costumes locais. Agora, a necessidade e a importância da regulamentação da profissão, em todos os momentos se demonstra viável e profícuo, tanto é que o Conselho de Classe dos Corretores de Imóveis, eles têm uma tabela de honorários, uma tabela balizadora, que diz... Que é referencial, né? Ela não é obrigatória, hoje o CAD fala isso, né? É uma tabela balizadora para a sociedade saber quanto, mais ou menos, é a pactuação daquele trabalho e para o corretor de imóveis também não se perder na cobrança. Todavia, a gente vai para o intervalo para o senhor complementar essa pergunta do Dr. Lucas, mas eu quero também já deixar um questionamento aqui, muito importante, as pessoas perguntando quais os cuidados de se comprar um imóvel na planta, mas não respondo agora. A gente vai para um outro intervalo comercial, fica aí com a gente, voltamos já já. Olá, tudo bom? Você aí entende Libras? A língua brasileira de sinais? Eu tenho um recado que serve para todos nós. A gente está enfrentando uma pandemia e, mais do que nunca, precisamos de certos cuidados. As pessoas surdas utilizam os gestos e o contato físico para se comunicar. Devemos lavar as mãos e antebraços com mais frequência usando água e sabão. Esfregue as palmas com as mãos retas, ensaboadas, friccionando. Esfregue uma palma sobre o dorso da outra mão, também entre os dedos de cada uma. Lave as pontas dos dedos e as unhas usando a palma da outra mão. Não esqueça dos polegares e dos punhos. Abra ou feche a torneira com um mínimo de contato. Não esqueça de limpar os objetos que usa com mais frequência, como telefone celular, óculos e outros. A prevenção é o nosso melhor abraço no distanciamento social. Uma campanha da ACERP. Se as pessoas não são todas iguais, os sonhos de cada uma também podem não ser. Por isso, com a MRV, você diz onde quer morar. Tem uma oportunidade na região dos bancários, pertinho do shopping. E tem um pronto para você morar no Conjunto Esplanada, perto de tudo que você precisa. Compre sem sair de casa com condições especiais. Documentação grátis e descontos de até R$8.000. Ligue para a MRV. Uma nova realidade, novas oportunidades. Com ampla adesão do profissional de imóveis aos recursos tecnológicos, o mercado imobiliário se adaptou bem à realidade da pandemia. Por isso nos adaptamos e com muita tecnologia lhes proporcionamos os melhores negócios imobiliários. Sistema Cofesse Cresce. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. O
O Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e o tema do Momento Imobiliário de hoje é sobre os 58 anos de regulamentação profissional dos corretores de imóveis, na mensagem do presidente do COFES, João Teodoro. Veja. Olá, amigos, corretores e corretoras de imóveis do meu estado da Paraíba. É um prazer de novo estar aqui com vocês e hoje por um motivo muito especial. Todo mundo sabe que o mês de agosto é um mês especialmente reservado aos corretores de imóveis, porque no dia 27 desse mês, lá nos idos de 1962, nós conseguimos a aprovação, ou melhor, a promulgação da primeira lei regulamentadora da profissão de corretor de imóveis, a Lei 4.116. Mas, coincidentemente, hoje nós estamos comemorando, portanto, 58 anos de regulamentação legal da nossa profissão e estamos vivendo uma situação absolutamente inusitada, né? Nós vivemos essa situação de pandemia, o que causou grande tumulto, grande preocupação à categoria profissional e a todo o mercado imobiliário de um modo geral. Mas graças a Deus nós conseguimos sair muito rapidamente da crise. Hoje o mercado está caminhando bem, as coisas estão indo bem, o mercado financeiro está em baixa, o que facilita naturalmente a indução às pessoas a investirem no mercado imobiliário. E nós temos usado de adaptabilidade. O corretor de imóveis se adaptou rapidamente a essa nova realidade, que é o uso intensivo da tecnologia, que promove inclusive a criatividade das pessoas. E isso fez com que a gente tivesse uma facilidade relativa para retornar à nossa movimentação mercadológica e, se Deus quiser, vamos ter dias melhores muito rapidamente. Essa pandemia vai passar logo e a hora que ela passar, o mercado imobiliário vai voltar com toda a sua força. Eu quero desejar a vocês um grande dia para a comemoração dos corretores de imóveis e que Deus abençoe cada um de nós e a gente possa sair desta situação muito mais fortalecido do que entramos. Um grande abraço a todos. Voltamos com a nossa entrevista com os advogados especialistas no direito civil e imobiliário, Dr. Davi Viana e também Dr. Lucas Henrique. E recomendo e digo que você, telespectador, pode participar aqui ao vivo, mandando suas dúvidas, seu abraço, sua comunicação aqui com o Tambaú Imóveis e Negócios, através do nosso número de WhatsApp, anota aí, 998542857. Eu deixei, doutor Davi, muita gente mesmo interagiu aqui, mandando abraço, cumprimentando aí a grande audiência e também cumprimentando as respostas precisas. Mas muita gente com dúvidas, comprar um imóvel na planta em construção, quais são os cuidados antes de assinar o contrato? Olha, essa pergunta, ela é fundamental. A primeira coisa, são necessários 3 cuidados. O primeiro deles se refere à própria empresa, à imagem da empresa. Se a empresa, se a incorporadora, se a construtora, ela vai entregar aquilo que ela está prometendo, ou seja, a imagem da empresa. O segundo lugar é sobre a situação do imóvel, averiguar a situação do imóvel. Eu particularmente só celebro, só realizo, só faço o contrato, aliás, no escritório quando eu sou contratado de imóveis, tá certo? Com certidão de inteiro teor. Geralmente as pessoas se preocupam mais com a certidão de ônus. Eu prefiro a certidão de inteiro teor do imóvel. Em terceiro lugar, uma terceira preocupação muito importante diz respeito à pessoa do vendedor, seja ela física, seja ela jurídica, porque existem questões que precisam ser verificadas. Por exemplo, a cegueira deliberada. O que é a cegueira deliberada? A cegueira deliberada é uma doutrina que surgiu na Suprema Corte dos Estados Unidos, que é aquela pessoa que ela faz vista grossa a uma ilicitude. Por exemplo, você vai comprar um imóvel e o preço dele está muito abaixo do mercado. E então você não se preocupa em averiguar, em estudar, como disse Dr. Lucas, verificar as certidões do imóvel,
verificar as certidões da pessoa, certidões na justiça, certidões fiscais, verificar se não tem ações ajuizadas. Por quê? Isso pode gerar, de um lado, o sequestro no âmbito penal, e aí você precisa entrar com embargos de terceiro de boa-fé, tá? E no embargo de terceiro de boa-fé, o comprador do imóvel precisa demonstrar, tá, que agiu com diligência. Caso contrário, ele vai perder sim o seu imóvel. E outro fato muito importante, doutor Romulo, diz respeito à evicção. O que é a evicção? A evicção é a perda parcial ou total da propriedade, tá certo? Em virtude de uma decisão judicial ou ato administrativo por causa anterior à celebração do contrato. Ou seja, você celebra um contrato de compra e venda, mas havia um processo judicial discutindo aquela propriedade, ou seja, pertencia a um terceiro. Então, é muito importante você contratar um profissional, um advogado, um corretor que diligencie de maneira prudente na compra de um imóvel para que você não venha ter posteriormente uma grande dor de cabeça. Doutor Lucas, a Mariana, a Carla, a Berenice, muita gente com uma dúvida aqui muito importante. Nós sabemos que o contrato de incorporação cinge-se aos imóveis em construção e na planta. E eles estão perguntando aqui algo muito interessante. Eles fecharam o negócio, veio a pandemia e tiveram dificuldade. Desistiram, né, desse contrato. Eles vão perder tudo que pagaram até hoje ou não? Responda aí a essas dúvidas. Tudo não. Não vão perder tudo não. Eu vou só contextualizar aqui que na última década, Romulo, a construção civil, o setor de incorporação imobiliária teve um apogeu no início e teve uma grande recessão em 2015, mais ou menos, e isso deu aso a muita especulação imobiliária. Nesse contexto de especulação imobiliária, os distratos entre promitentes compradores e construtoras quebraram aquela previsibilidade que a construtora tinha do recebimento desses imóveis vendidos para a construção da obra. E isso a jurisprudência entendia à época uma devolução de valores até 90%, 85%, e isso retirava do caixa da empresa e muitas incorporadoras assim quebraram. Em 2018 veio a lei do distrato, que o consumidor, a meu ver, pagou o pato daqueles investidores imobiliários que faziam especulação, porque a multa, a cláusula de retenção dos valores aumentou muito. Então, hoje, para ela ter um balizador, tem várias regras lá na lei de distrato, mas entre 25% e até 50%. Quando há um patrimônio de afetação, a possibilidade de retenção por parte do incorporador até 50%. Tem muitas perguntas aqui, eu selecionei uma da Helena, que mora no Bessa. Ela faz o seguinte: um abraço, Helena, obrigado pela sua audiência. O contrato de locação, o locatário pagará multa, doutor Davi, se porventura, por algum problema, ele entregar o imóvel antes do prazo contratado, ou não pagará, ou tem alguma justificativa, seja na lei do inquilinato, ou seja aí na lei de pandemia, que a gente sabe que houve muitas mudanças. Outra excelente pergunta. Veja só, é preciso verificar se o contrato é por tempo determinado ou por tempo indeterminado, tá? A lógica aqui é que seja um contrato por tempo determinado, porque no contrato por tempo indeterminado, o locatário ele precisa notificar o locador, tá, com uma antecedência mínima de 30 dias. Então não tem sentido em se falar multa aí. Agora, se o contrato é por prazo determinado, é cabível sim, tá, o pagamento da multa. Agora, a lei de inquilinato, ela excetua o caso de o locatário ele ser transferido em virtude pelo seu empregador para exercer a sua função profissional em outra localidade. Olha, o Davi de Sapé, ele faz uma indagação para o senhor, doutor Lucas, muito interessante. Ele disse que nesse período de pandemia do Covid-19, ele era gerente de uma grande indústria e perdeu o emprego. E ele diz que adquiriu um imóvel aqui em João Pessoa, em construção.
Ele pergunta se tem alguma disposição aí com alguma legislação que o governo, ele fala bem explícito, Bolsonaro, o governo federal aprovou, sobre revisão desse contrato, porque ele não queria perder o imóvel. Veja bem, a causa da perda do emprego, ela não pode ser, como a gente chama no direito, força maior. Porque você perder um emprego, você poderia fazer o distrato de vários contratos que você fez sem responder por aquilo. Ele pode fazer o distrato, lógico, vai incidir as cláusulas e daquele valor que ele pagou vai ser restituído, vai ser retido um certo valor, mas não há uma legislação para que a incorporadora se obrigue em receber esse distrato sem nenhum ônus para o promitente comprador ou adquirente. Falta apenas 2 minutos, muitas perguntas aqui, eu estou tentando administrar, mas uma pergunta interessante que a gente está vendo aqui é sobre a questão, doutor Davi, da taxa de lixo e IPTU nas locações. O que o senhor tem a dizer ao telespectador? De quem é a obrigação do pagamento? De acordo com a lei do inquilinato, a obrigação é do locador, salvo, claro, estipulação em contrário. Agora é preciso deixar muito claro que, perante a edilidade, ou seja, perante a prefeitura, a responsabilidade é do locador. E, não obstante, ele vem a celebrar um contrato de locação e transfira essa responsabilidade para o locatário. Continua sendo o locador o responsável ao pagamento das taxas e dos impostos. Rapidão, que a gente já está no final, e a minha diretora aqui diz, corre. Questões de certidões antes de comprar um imóvel, seja na planta ou seja pronto. A gente até já mencionou, mas as certidões gerais as certidões de registro de imóveis, como o doutor Davi citou, a de inteiro teor, que lhe dá mais segurança, as certidões negativas de débitos fiscais, de distribuição de ação de cobrança, a de protesto do vendedor, a declaração do síndico quanto ao débito condominial e até mesmo a renúncia do direito de preferência ali do locatário. Isso é muito importante para fazer uma boa compra em relação ao comprador e o vendedor. Quero mandar um abraço ao Antônio, gerente da Aramis de Campina Grande, que está assistindo e não para de dizer, fala meu nome, obrigado pela audiência. A gente só tem 1 minuto, rapidinho, uma pergunta muito interessante. O proprietário pode anunciar o seu imóvel sem ser corretor? Sim, com certeza. Ali ele está exercendo o seu direito de propriedade. Doutor Lucas, muito obrigado pela sua participação. Quero deixar o senhor rapidamente com as suas considerações finais. Não, eu que agradeço estar aqui no seu programa novamente. Soube também que era a sua volta, né, ao programa, ao novo Tambaú Imóveis e Negócios. Agora. E agradeço também a presença aqui do meu colega doutor Davi. E é sempre um prazer estar aqui com vocês debatendo sobre o direito imobiliário. Doutor Davi, muito obrigado pela presença e quero deixar o senhor também com suas considerações finais. Eu que agradeço, doutor Rômulo, meu colega Lucas aqui, e deixar um abraço fraternal aos corretores de imóveis. Tem muitos amigos corretores, gente de bem, gente que trabalham com ética, sabe, com organização, enfim. Fica aqui o meu registro, o meu abraço e posso responder algumas outras questões juntamente com o doutor Lucas, eventualmente através do nosso Instagram, enfim. Obrigado. E a você, telespectador, que mandou várias perguntas, vou passar o seu WhatsApp aqui para os nossos entrevistados e eles vão lhe responder com toda certeza. Você encontra o programa de hoje e os programas anteriores no portal t5.com.br. No próximo sábado, o Tambaú Imóveis e Negócios estará de volta e com um tema interessante: tributações nos negócios imobiliários. Por que o contribuinte paga tanto impostos? Eu agradeço muito a sua audiência, quero dizer que foi uma honra estar de volta aqui ao Tambaú Imóveis e Negócios, ao cenário, ao vivo, e espero vocês no próximo sábado, pontualmente às 9 horas da manhã, aqui na TV Tambaú. Grande abraço, reitero novamente a sua participação e sempre digo que juntos estamos e seremos muito mais fortes. Obrigado e até o próximo sábado.